to make it with science. Something like a recipe. Olá para você que acompanha aí o Guia dos Entusiastas da Ciência. Hoje nós temos mais um programa Profissão Cientista aqui no Facebook. Estamos ao vivo com o professor Rony Mioto, que é diretor aqui do CCNH aqui da UFABC, é professor da Física, é bacharel em Física, é mestre em Física e doutor em Física pela USP, né, professor? E eu queria já começar fazendo aquela pergunta clichê que a gente faz para todo mundo que vem aqui, porque a gente não tem ideia de fazer outra pergunta. Como que você começou a gostar de ciência, professor? Da onde que surgiu essa ideia de ciência? E lembrando, só antes do professor responder, se você quiser fazer alguma pergunta para o professor Rony, é só fazer que ela já aparece aqui e ele já pode responder. Mas como que você começou a gostar de ciência, professor? Olha, eu acho que não tem um marco, assim, um ponto, falar assim, foi naquele instante. Eu sempre fui bastante curioso, assim, gostava de ler bastante, ficava intrigado com várias coisas, ficava atrás, ficava nos porquês e depois eu tive uma trajetória de vida que não ia me levar para a ciência, eu na verdade ia para a área técnica. Eu fiz escola técnica, eu ia ser um técnico mecânico, mas aí eu falei, não é isso que eu quero. Quando eu fui trabalhar na indústria, né, eu fiz muita coisa, trabalhei em vários lugares, sabe? Fui até balconista de loja, tenho uma longa trajetória profissional e eu acabei falando assim, não é isso que eu quero. O que eu gosto é alguma coisa que tem a ver com estudar, que tem a ver com ler, que tem a ver com ir atrás das coisas, procurar os porquês, tentar responder esses porquês. E aí a física meio que também aconteceu assim, no momento que eu entrei, eu estava servindo no quartel e passei na USP, sabe? Então foi, não foi nada assim programado, eu não falava assim, olha, eu quero fazer física desde que era criança, não acontecia isso, mesmo porque acho que eu não tinha essa noção. Né? Eu não tinha essa física. Do que não tinha essa noção, porque, quer ver, década de 70 eu estava na escola. E acho que onde eu morava, que era na periferia de São Paulo, esse contato com as disciplinas não acontecia da mesma forma que você vê hoje em qualquer escola. Era bem diferente, né? Era bem um outro universo. Então eu não tinha essa clareza do que era, do que fazia alguém, do que era um cientista. Aconteceu tudo meio sem querer, né? Entendi. E daí... Eu não tinha referências também, porque na minha família não tinha ninguém que tinha feito ensino superior. Entendi. Eu fui o primeiro. Você foi o primeiro da sua Eu fui o primeiro da minha família. E daí você entrou na física e aí já começou a fazer pesquisa. Lá dentro teve algum incentivo para você começar essas pesquisas? No primeiro ano eu estava no quartel. Então no primeiro ano, na verdade, eu não conseguia fazer absolutamente nada. No segundo ano eu comecei a me aproximar de um professor, que foi depois o meu orientador de iniciação científica, mestrado e doutorado. E aí essa que é o Armando, hoje um grande amigo meu, né? Me aproximando desse professor, e aí eu comecei a trabalhar com ele e foi daí que surgiu acho que foi nesse momento, quando eu comecei a trabalhar, comecei a fazer iniciação científica, meio que eu descobri essa história, né? Que aí eu falei, não, putz, é isso aqui que eu quero. E aí você já... E aí? Eu queria perguntar, essa próxima pergunta são duas perguntas em uma. Se você segue mais ou menos a mesma linha de pesquisa desde do seu começo, e como que foi essa evolução e o que você pesquisa hoje? Teve uma mudança, né? Eu comecei trabalhando com materiais, fazendo estudo de materiais semicondutores. Acho que no final da década de 80, começo da década de 90, muito da pesquisa envolvia isso, que era a área de pesquisa desse meu orientador. Mas quando eu fui já no meu doutorado, eu já comecei a falar para ele, olha, acho que é melhor a gente acrescentar aqui nos nossos estudos algumas interações com moléculas orgânicas, porque eu acho que tem grande futuro aí. A gente quando a gente tentava competir com o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, era muito difícil fazendo esse tipo de estudo. Eu falei, olha, acho que seria legal a gente começar a estudar algumas coisas biológicas, que tem pouco estudo sobre isso, é muito interessante, tem muito uso e seria bem legal. E aí, da metade final do meu doutorado para frente, eu já comecei a trabalhar com essas moléculas, aí depois eu fui fazer um pós-doc.
Depois, quando eu fui para a Universidade de Brasília, eu fui migrando mais ainda para trabalhar com sistemas mais na interface com bioquímica, biologia, química. Então, hoje, o que a gente tem feito? A gente tem feito, por exemplo, interação de fármacos com modelos de membranas. A gente tem estudado então, fármacos com modelos de membranas para quê? Para ver como um fármaco interage com uma célula. É tentar entender como um fármaco interage com uma célula, como ele vai ser absorvido pela célula e quais são os canais para isso acontecer. Isso a nível atômico? Isso a nível atômico. Isso a nível atômico. Uma outra parte dos nossos estudos estão relacionados com células solares, desenvolvimento de materiais para células solares. Uma outra parte do estudo está relacionado com entender como funcionam nanopartículas magnéticas, que essas nanopartículas magnéticas são muito usadas como carreadores para levar fármacos ou para fazer, esse é o nosso interesse, né? Fazer hipertermia magnética, são todas terapias que estão voltadas para o tratamento de neoplasia, de câncer, né? Então hoje o estudo que eu tenho trabalhado está mais voltado para essa área, então saiu de semicondutores e foi mais para uma interface com bioquímica, com biologia. Legal, bacana. Essa coisa só para contextualizar quem não é da UFABC, o professor Rony ele ministra a matéria de física quântica, aqui todo mundo adora, até tem, sei lá, 100 vagas e tem sempre 200 e poucas pessoas inscritas, né? E essa coisa quântica, esses fenômenos quânticos tá muito em alta. Tá na moda, né? Tá na moda, é o mainstream da pseudociência hoje em dia. Eu queria que você, professor, tentasse explicar pra gente o que é quântica e o que não é quântica em 7 minutos. Esse é bem difícil. Esse é realmente um grande desafio, mas antes de responder essa pergunta, deixa eu dizer, ao ouvir essa resposta, isso não te habilita a ser um coaching quântico, fazer terapia quântica, nada disso, tá? Bom, eu vou tentar responder de uma forma bastante simples. Uma vez eu brinco com os alunos falando que a gente tem que tentar explicar essas coisas como se a gente estivesse contando a história para nossa avó. Certo. Então eu vou tentar contar para minha avó o que é física quântica. Primeiro, que a quântica não se aplica a sistemas que nós temos imagens pictóricas. A física quântica, a mecânica quântica, ela está fora desse universo, então não é possível fazer imagens pictóricas sobre o que está acontecendo nesses sistemas. Ela só é relevante para sistemas microscópicos, e quando eu falo de microscópios, eu estou falando de coisas que são do tamanho de elétrons, que são do tamanho de átomos. Os fenômenos quânticos não são observáveis, por exemplo, no seu caso, Renato. A gente não vai observar um fenômeno quântico em relação a você. Os fenômenos quânticos acontecem com os elétrons que formam você, mas com você propriamente dito, a gente não vai ver nenhum fenômeno quântico acontecendo. Então, para a gente ter uma linguagem comum, eu preciso dizer que o grande passo da mecânica quântica, o grande passo da física quântica, da introdução à física quântica, é entender que nem todas as energias são possíveis em um sistema. Só energias que são múltiplos inteiros de um determinado valor. Você tem um valorzinho ali, um valor pequeno, e só os únicos valores de energia que o sistema pode atingir ou ter são múltiplos desse nível mínimo. Então, uma vez isso, 2 vezes isso, 3 vezes isso. Isso já explica por que a gente não consegue ver os fenômenos para nossos sistemas. Como esse valor de energia é muito pequeno e a energia aqui do nosso cotidiano, os valores de energia do nosso cotidiano são muito grandes, é a mesma coisa que você tentar perceber a diferença entre 1 bilhão e 1 bilhão e 1. Quando a gente está olhando 1 bilhão de coisas ou 1 bilhão e 1 de coisas, de bolinhas, você não consegue ver a diferença. Certo. Agora, quando você estiver olhando 2, 3 bolinhas, acrescentar uma bolinha ou tirar uma bolinha faz diferença. É por isso que esses sistemas, só sistemas microscópicos como elétrons, são os ambientes onde nós vamos observar os fenômenos quânticos, porque só ali a gente tem energias tão pequenas que você consegue observar poucas unidades dessa energia. Então, basicamente, acho que o grande
sistema que podia ajudar a gente a entender o que é a física quântica está relacionado com a descrição do átomo como a gente conhece hoje. O pessoal que foi à escola, já no 9º ano, ou em alguns casos no 2º ano do ensino médio, no 3º ano do ensino médio, aprendem o modelo de Rutherford, que era lá um núcleo positivo com elétrons girando em volta. Pois bem, a visão que nós temos hoje na ciência é que os elétrons não giram em volta do núcleo. Eles ocupam níveis de energia próximo ao núcleo. Né? E quando você dá energia para o sistema ou retira energia do sistema, esses elétrons mudam de um nível para o outro. E o interessante é que quando você faz isso, você absorve ou emite luz. Então, estudo da estrutura atômica foi uma das coisas que impulsionou essa revolução que a gente chama de física quântica. Então, esta descrição é perfeita. Quando um elétron muda de nível de energia, você tem a emissão ou a absorção de luz. Certo. E esta diferença de energia é que mostra pra gente, ó, esta é uma energia possível, esta é outra energia possível. No meio, o elétron nunca vai poder ter essa energia. Ele nunca vai poder ter esse nível de energia. Então, isto é basicamente o que a gente chama de física quântica. Falar que os estados de energia dos sistemas são quantizados, são números inteiros vezes um valor mínimo de energia. Será que eu consegui ser claro em menos de 7 minutos? Acho que sim, mas então da onde essas pessoas tiram os coaching quânticos, o chinelo quântico, a gente já viu... O sal quântico. O sal quântico, né? Olha, eu não sei. Eu não sei de onde as pessoas tiram. Muita criatividade? Talvez seja a ideia de que, por exemplo, não é trivial conversar sobre essa questão, porque a gente não consegue fazer uma imagem. Não tem nenhuma imagem que um sistema que é parecido com esse que eu tentei descrever agora. Você não consegue pensar nisso, não tem. Aí a segunda questão é, se eu não consigo ver, bom, então, e matematizar isso? Matematizar isso é uma loucura. A matematização envolvida por trás da mecânica quântica é bastante complexa. É muito difícil, leva vários anos de expertise para você dominar isso daí. Aí as pessoas não conhecem direito, e eu me lembro que quando eu estava na escola, às vezes a gente fazia pergunta para os professores e eles falavam, não, isso é muito difícil, isso é física quântica, quando você estiver na universidade talvez você veja. Então, quer dizer, no fundo, aí acaba cabendo qualquer coisa. Então as pessoas tentam falar assim, não sei o que é, então é isso. Sim, a física quântica tem a ver com energia? Sim. Agora, eu não sei aonde está a energia do sal quântico, qual é a diferença entre ele e um sal comum. Eu não consigo entender. Assim, no fundo é tudo cloreto de sódio, eu não sei aonde está a diferença entre um e o outro. A bem da verdade, todo sal seria quântico. Porque se você tentar entender o que está acontecendo a nível molecular, você vai precisar olhar para isso daí. De alguma forma você vai ter que olhar para os elétrons que estão no sistema, e aí quando você olhar para os elétrons, você vai estar olhando para a mecânica quântica, para a física quântica. Todo sal é quântico, todo chinelo é quântico, toda pessoa é quântica. Né? Sim, só que a gente não vê os efeitos macroscópicos da quântica nessas pessoas. Então eu não sei responder essa pessoa. Outra coisa que envolveu aí a mídia e a ciência, de certo modo a religião, nesses últimos dias que eu venho lendo, é que o professor Marcelo Gleiser, que é brasileiro da cosmologia, ele ganhou um prêmio de aproximação entre ciência e fé. E eu queria que você falasse um pouco disso. Como dá para separar o pensamento do cientista de uma fé? Dá para separar? Não dá? É difícil? É fácil? Eu não acho que seja fácil, porque a visão que a gente tem de qualquer coisa sempre está baseado no nosso histórico. Então, quando você tem uma fé, essa fé, de certa forma, influencia a sua visão científica, né? Então, o Planck, que foi o primeiro a propor essa quantização da energia dos sistemas, quando ele estudou o corpo negro, ele era extremamente religioso, e quando ele fez essa proposta, ele tinha uma angústia, contam os livros de história, que ele estava muito angustiado com isso daí. Como é que poderia ser isso verdade, né? Como Deus poderia ter feito isso com ele? Contam os livros de história que era essa uma dúvida que ele tinha. Então você vê,
é sempre muito difícil você diferenciar. Então, uma vez alguém de uma determinada igreja falou assim, de fato tem bastante, eu vejo muitos físicos aqui, né? Acho que porque, de alguma forma, físicos, como eles ficam olhando para esses sistemas que não têm análogo no nosso dia a dia, que você não consegue fazer aquela imagem na sua cabeça, talvez chegue um momento que eles começam a perguntar, da onde veio? Né? A gente tem a teoria padrão do Big Bang e tal, o universo começou aqui, mas e o que tinha antes? Não sei. Então, aí sempre tem esses vácuos aonde as pessoas vão preenchendo e no final de um certo momento algumas pessoas apelam para a fé para preencher alguns desses pedaços do vácuo. Então, do meu ponto de vista, é muito difícil você separar a ciência da religião, porque as pessoas que fazem ciência têm as suas crenças e essas crenças, de certa forma, influenciam a forma como eles veem e trabalham na ciência, em todos os campos, né? A gente podia debater assim, se a crença religiosa da pessoa é que a vida acontece na concepção, ele tem determinados tratamentos em relação a colher embriões, etc. Se ele acredita que acontece em outro momento, ele tem outro tipo de aproximação. Não posso colher embrião porque não tem nenhuma questão religiosa ou ética envolvida para mim, porque na minha cultura isso é aceito, sabe? Então, é só para dar um exemplo que a gente sabe que essa é uma das questões, por exemplo, de você trabalhar com embriões, clones, células que já estão fecundadas, por exemplo, né? Talvez não tentar misturar o pessoal com a política científica, né? Porque muitas vezes é o que você, por exemplo, esse caso que é um caso extremo, né, das células tronco, que é extremo não é extremo, mas que acontece diariamente, né? Alguém que tem uma crença pessoal não querer que um país faça uma pesquisa de célula tronco porque ele não acredita nisso. Acho que... Sim, a política científica ela tem que partir de princípios que orientem a ciência. É lógico que os princípios éticos não podem ser esquecidos. A gente precisa sem esses princípios éticos, valeria qualquer coisa. Aí a gente volta para o que acontecia nos campos de concentração da Alemanha nazista. Vale qualquer coisa para você estudar medicina. Não é isso? Não é um vale qualquer coisa. A gente tem que ter os limites éticos, a gente tem que estabelecer quais são esses padrões éticos, mas a política científica, ela não pode ser orientada por esta ou por aquela crença religiosa. Porque, então, se o nosso governante hoje é da religião X, a nossa política científica vai ser A. Se ele é da religião Y, a nossa política científica vai ser B. Se ele não é de nenhuma religião, a nossa política científica vai ser C. Isso não pode acontecer. A política científica tem a ver com o desenvolvimento do povo. O desenvolvimento científico vai trazer o desenvolvimento tecnológico. Essas duas coisas estão sempre agregadas. Então a gente tem que falar em desenvolvimento científico e tecnológico. A gente tem que ter um marco, onde queremos chegar. E esse onde queremos chegar não pode depender da minha crença religiosa. Não pode ter que depender de o que nós esperamos para o nosso país como nação. Como queremos que ele esteja daqui a 20 anos do ponto de vista científico e tecnológico. Só que nós não podemos esquecer que dentro desse processo todos os preceitos éticos têm que ser seguidos à risca, senão vira barbárie, né? Para chegar ao objetivo vale qualquer coisa e aí não pode. Certo. Professor, para a gente encerrar então esse nosso Profissão Cientista de hoje, eu queria fazer outra pergunta clichê, que é como a gente começa com uma pergunta clichê, a gente tem que terminar com uma pergunta clichê. Vamos lá. O que é ciência? O que é ciência? Eu acho que uma vez um professor aqui, o Eduardo Novaes, me mostrou um trabalho que a gente chama de jogo da ciência, que ele é muito interessante, que é baseado numa frase que foi dita por um físico que eu gosto bastante, que é o Feynman. Ele falava que a física era a nossa tradução para o que acontecia, para o que a gente via num jogo jogado por deuses. Então os deuses estavam jogando um jogo, a gente ficava observando o jogo e a partir dessas observações nós tentávamos escrever as leis que corresponderiam às regras do jogo. Eu acho que eu gostaria de usar as palavras do Feynman e trazer isso para toda a ciência. Eu acho que a ciência como um todo é essa nossa tentativa
de contar o que está acontecendo, contar esse jogo que a gente está vendo. A gente não sabe quais são as regras desse jogo. A gente só vai descobrir quando uma regra estiver errada. Então a gente vai falar assim, todos os patos são brancos. Aí eu vou ver um pato marrom, falando, essa minha regra de todos os patos são brancos está errada. Quer dizer, quando a regra estiver errada, a lei estiver errada, eu vou falar, eu vou saber, mas eu nunca vou saber que a minha lei está certa. Então a nossa ciência é isso. A gente tenta descrever o mundo. Então a gente falou sobre física quântica, mecânica quântica. Esta é a forma como a ciência está descrevendo a matéria hoje. Essa pode não ser a forma adequada. Daqui a alguns anos nós podemos ter uma quebra de paradigma e falar assim, veja, isso daí não é. Como outras teorias já foram refutadas com o passar do tempo. Então, veja, vocês estão tudo bem, faz um pouco de sentido o que vocês estão falando, mas não é bem assim, porque tem isso, então vamos refazer essa teoria. Então, a ciência, nesse sentido, ela não é exata para falar assim, esta é a resposta. Ela não é. Ela tenta descrever o que a gente está vendo. Podemos descrever de forma equivocada. Uma vez eu escutei esse exemplo e ele é bastante interessante. Pensa no céu. Você vê o céu, sabe que o céu é azul. Mas se você tivesse nascido num país onde o céu está sempre nublado, o que você veria? Nuvens. E o que você falaria quando você olharia? Se alguém perguntasse o que tem ali, você ia falar? Nuvens. Você não sabe? O céu azul está ali atrás, mas você não está vendo o céu azul. Por quê? Você está obscurecido pelas nuvens. As nuvens estão tampando o céu azul. A gente não sabe. Então, o que nós estamos vendo hoje? O céu azul ou as nuvens? Se você descrever as nuvens, não, as nuvens são isso, pá. Você pode fazer uma teoria maravilhosa sobre gotículas de água em suspensão. Você pode fazer uma. Só que as nuvens passam. Quem está lá atrás? O céu. Então, você percebe? Aonde a gente está? No nosso atual estágio da ciência. Descrevendo nuvens, olhando para o céu. Pode ser que em algumas áreas a gente esteja olhando para o céu, em outras áreas a gente está descrevendo nuvens. Não dá para responder essa pergunta. Bom, professor, muito obrigado. Valeu, pela presença. É a segunda vez que eu entrevisto o professor. A primeira a gente teve um problema com a gravação. Ele gosta de falar comigo. Lógico, é sempre aprendizado. Só quero fazer alguma aula que com você ainda não tive esse prazer, mas teremos. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um Profissão Cientista. Espero que vocês gostem. Compartilhe nosso conteúdo, comente, faça perguntas, sugestões, o que você quer que a gente faça um artigo, alguma coisa, que a gente está sempre aberto aí, tá bom? Gente, até mais!